Google Partners, somos parceiros do Google, vendemos um produto chamado GSA, que é o Google Search Appliance. Content Management, que é com Drupal, né? Então, nessa parte de Content Management, trabalhamos com Drupal. E treinamentos também por toda a América do Sul e América Central sobre os produtos da Google. E também temos alguns treinamentos sobre Drupal. Tá? Nós somos Association Member da Drupal, somos Akia Partner e trabalhamos com consultoria, informação de arquitetura, portais, intranets, módulos customizados, suporte, management de hosting e, como já tinha falado no anterior, treinamentos também. E o mais importante, a gente acredita no Drupal. Por isso que nós somos aqui sponsors da Drupal Pitch e também no ano passado tivemos um evento em São Paulo, uma Drupal Camp. Tá? Então nós acreditamos no Drupal, estamos aqui para fortalecer mais e mais a comunidade Drupal. Temos aí uma experiência de 7 anos trabalhando em grandes projetos de empresas grandes e os projetos também grandes, somente com Drupal. Tá? Então temos uma bagagem de conhecimento legal para poder compartilhar com vocês. Se vocês tiverem o planejamento do evento, verão que o palestrante é o Rafael. Então eu fui avisado de que eu ganharia um regalo, um presente, que seria essa palestra. Tá? Então ele é cofundador e vice-presidente da associação Drupal que temos lá no Brasil. Tá? E ele trabalha com CMS desde 1999. Essa palestra seria dele, mas eu que estou dando hoje. E aí ele fala que o motivo dele não poder vir aqui fazer essa apresentação. Temos uma grande oportunidade no Brasil, um grande projeto de Drupal que vai alavancar o nome de Drupal no Brasil. Então, por causa dessa oportunidade, ele não pôde estar presente aqui. Então, foi por uma boa causa. E aqui ele me endossa falando que eu sou a pessoa mais certa para falar disso aqui. Eu acho que ele está enganado, mas tudo bem. Tá? E esperamos que gostem do que vão ouvir aqui sobre o planejamento de Drupal. Tá? Então, como eu já tinha falado, Just é uma empresa brasileira. Mas no Brasil não tem só carnaval e mulheres bonitas. Mulheres hermosas, né? Nós temos futebol também. Tá? Mas não é só isso. Nós utilizamos o Drupal. Nós cozinhamos com Drupal. Tá? E amamos. Gostamos de fazer isso. E amamos isso também. Tá? Mas, quando falamos em Drupal, Drupal ele pode ser aplicado em vários tipos de projeto. Só que o foco da empresa, lá no Brasil, da minha empresa, são projetos enterprise. Projetos de grande porte para empresas de grande porte. Tá? São projetos complexos, que demandam um longo tempo e desafios. Isso que inspira a gente a trabalhar lá. Desafios, por isso que gostamos de pegar aí projetos enterprise. E nós fazemos isso acontecer. E pensamos um pouco mais para fazer isso com o menor esforço possível. Tá? Por isso que essa palestra é sobre planejamento. Quanto mais se planeja, menos trabalho você tende a fazer. Estão me entendendo? E aqui começa a palestra. Tá? Então, a Rafael não poderia dar, quem vai dar a palestra sou eu. Eu não sou da área de negócios, sou desenvolvedor, desarrolador, Drupal. Tá? Eu trabalho com Drupal por volta de 5 anos. Tá?
como desenvolvedor e hoje sou líder de equipe lá. Tá? Então vamos começar a palestra. Então o resumo da palestra é como identificar, predizer e resolver problemas comuns num projeto e ter certeza de que ele poderá estar capaz de ter mudanças, porque como todos nós sabemos, todos os projetos têm mudança no meio do caminho. Então daí a importância do planejamento. Se o projeto for bem planejado desde o início, as mudanças ocorrerão com maior facilidade. Será mais fácil mudar. Tá? Então a gente pode dividir o planejamento de um projeto inteiro em 4 pilares, em 4 pontos. As vendas, o planejamento, o desenvolvimento e o gerenciamento desse projeto. Tá? Vendas é o start, é o ponto inicial. Tá? Então é ali que o planejamento tem que ser até mais forte do que nos outros 4 pilares. Lógico que todos têm a mesma importância, tá? Mas se um projeto ele for mal vendido, ele não vai dar lucro para a empresa, logo não vai ser um projeto de sucesso. Ou você também não vai conseguir atender às expectativas do seu cliente, porque o projeto ele foi mal vendido. Tá? Então, ele também faz parte do planejamento. Só que esses 4 pilares fazem parte de um processo contínuo, tá? E ele vai estar presente em todo o projeto, não somente na venda. Agora vamos atentar a um desses pilares, que é o primeiro, a venda, tá? Você precisa entender qual é a dor do seu cliente. Se ele procurou você, logicamente ele tem uma necessidade. Essa necessidade é a dor dele. Tá? É como se uma pessoa fosse ao médico, ela tem a dor, mas ela não sabe a causa da dor e nem como curar aquela dor. Então nosso cliente é o doente, está com a dor, e vem até nós somos os médicos. Tá? Então nós temos que dar a solução para poder curar aquela dor. Tá? A dor é a necessidade, o que o seu cliente necessita. E achar ali os caminhos e a melhor forma para conseguirmos levantar os requisitos daquela dor que o cliente sente e uma melhor forma de aprovar esse projeto. Tá? E ali nós temos que achar dentro da empresa os caminhos, porque como trabalhamos em empresas grandes, você não trata só com um departamento. Então tem várias formas de você conseguir fechar aquele projeto. Só que o desafio é achar o caminho mais fácil, tá? E o melhor caminho. Esse é um desafio e deve ser planejado na parte de venda do seu projeto. E aí nós temos algumas metodologias de venda. Interessante, eu vou falar somente sobre a primeira, qualification, qualificação. Você qualificar se aquele projeto é interessante para a sua empresa e também é interessante para a empresa que quer te contratar. Porque de repente você não tem quantidade, não tem infraestrutura para poder atender aquele projeto. Ou o cliente não tem budget, não tem dinheiro para fazer aquele projeto. Então não vai ser um negócio bom nem para uma parte nem para uma outra. Tá? Então ele nem passaria ali do qualification. Ou seja, se o projeto não vai ser bom nem para um lado nem para o outro, não tem por que continuarmos. Correto? Então esse é um ponto interessante aí desses métodos. Tá? O qualification. Vamos saber se compensa ou não.
Nesse passo, nós temos aí 4 perguntas, né? Se gera valor de negócio, se a gente consegue fechar e qual vai ser a solução técnica nesses todos esses passos da metodologia de venda. Então, em todos esses passos, a gente tem que fazer essas perguntas e analisar. Caso você entenda que em algum desses passos não compensa, então é melhor nem continuar o projeto, nem fazer uma proposta, tá? Porque não vai ser interessante nem para um lado nem para o outro. Então nós podemos fazer algumas perguntas como: quem vai pagar? Tem dinheiro? Quais são meus competidores? Quais são os meus... me foge a palavra agora... meus concorrentes? Tá? Qual vai ser o tempo de decisão se esse projeto vai ser fechado ou não? Porque em grandes empresas chegamos a até quase 1 ano de negociação. Então talvez a sua expectativa do planejamento da empresa é fechar projetos antes. Então talvez não compensa você ficar 1 ano, ou sei lá, 1 ano e meio em tempo de decisão para ver se vai fechar ou não, porque demanda tempo. Você vai ter que parar o pessoal do seu comercial para poder fazer proposta, e tempo é dinheiro. Então, será que compensa? Tá? Quem vai assinar? Quais são as políticas internas? Isso é muito interessante. Em grandes empresas, temos muitas políticas internas, seja ela da área de TI, seja ela na área do financeiro. Então isso também tem que ser bem planejado. De repente, com a carga tributária que aquela empresa venha a sofrer, não compensa para a gente também fechar aquele projeto. Tá? Ou dependendo das normas técnicas daquela empresa, as normas internas, talvez barre, então não compensa continuarmos com o projeto ou com o processo de venda. Tá? Isso é importante. Normalmente quem vai vender o projeto, por ser uma empresa pequena, é uma pessoa técnica, em algumas empresas, né? É um desarrolador. Tá? Mas o que acontece? O seu cliente, nas primeiras fases de uma negociação, ele não quer saber assuntos técnicos. Para ele tanto importa, porque o que importa é curar a dor. Lembra da dor? O médico não vai falar quais são os elementos químicos que ele vai utilizar para curar a sua dor. Tá? Então, fazer muitas reuniões técnicas e falar muito vocabulário técnico pode ser chato para o cliente e ele não vai gostar disso. Vai ficar chato assim, desse jeito. Eu participei de reuniões assim já. Um ponto importante: venda produto, não projeto. Tá? CMS, projetos de CMS requerem aí um longo ciclo de desenvolvimento. E nesse ciclo de desenvolvimento ocorrem muitas mudanças. O cliente, ele sabe que ele quer um site, mas ele não sabe como vai funcionar esse site. Ele só vai ter ideia de como realmente ele quer aquele site quando ele começar a utilizar. E aí vão aparecer várias mudanças. Então, se você vender como um produto, você pode vender um MVP. O que é um MVP? É um Minimum Viable Product. Ou seja, é aquele produto pensado no início. Você entrega ele num prazo curto, tá? Que atenda os mínimos recursos que ele precisa, tá? Você atende o mínimo. E a partir do mínimo, você pode vender de novo. Você pode vender mais features, mais recursos, tá? Só que para isso é interessante um detalhe. Quando você for vender ali o seu produto, não venda ele com o escopo fechado, tá? Porque
Porque se você vender com escopo fechado, talvez você não atenda a necessidade do cliente e ele fica insatisfeito. Porque, como acontece, no meio do projeto, ocorrem muitas mudanças. Tá? Então, talvez você vai gastar mais tempo desenvolvendo do que o previsto lá no início. Tá? Então, é importante você vender um MVP, vou atender as mínimas necessidades, eu vou curar a dor do cliente o mais rápido possível, tá? E a partir daí eu posso incrementar, eu posso colocar recheio, posso fazer do jeito que eu quiser, tá? Mas aí o cliente ele já vai atender a dor dele o mais rápido possível e depois ele, com o tempo, você pode fechar outras vendas, tá? Porque um projeto normal de CMS de uma grande empresa demora muito tempo, tá? Então, se você falar para o seu cliente, ó, eu vou atender sua necessidade só daqui 6 meses, daqui 8 meses, não vai funcionar para ele. Ele não vai fechar o projeto. Então, entregue o mínimo. A partir do mínimo, vai incrementando. Tá? E o processo de vender o projeto para empresas grandes, projetos enterprises de Drupal, é verdadeiramente duro. Tá? Como já disse, demoramos aí alguns projetos ali a negociação 1 ano e em alguns até menos. Ultimamente a gente estava num processo de negociação e demorou por volta de 3, 4 meses com reuniões semanais. Então, é um processo duro, requer muito esforço. E dependendo do estágio de negociação, talvez você tenha que fazer mockups, provas de conceito. Tá? Então você também tem que parar o seu time técnico para poder fazer essas POCs, essas mockups. Então é um processo duro, requer esforço e requer tempo. Tá? Não desanime. Se você quer pegar um projeto Enterprise, pode demorar. Tá? Mas é isso que é legal, porque um projeto grande traz desafio. É muito legal trabalhar em desafio. Tá? Agora vamos ao planejamento. Planejamento, nesse caso, o planejamento deve ser em todos aqueles 4 processos. Só que o planejamento aqui, nesse caso, é a fase após a venda. Tá? Então entenda como a fase após a venda e antes do desenvolvimento. Você precisa entregar para o seu cliente felicidade. Ele tem que estar feliz com aquilo que você está entregando para ele. Então, como eu já tinha comentado, não venda o seu projeto com escopo fechado. Venda sem escopo. Tá? Porque o projeto, no meio do caminho, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. A necessidade que o cliente achava ter, ele pode no meio do projeto ele pode ver que ele não precisa daquilo tudo. Então, se você vender um projeto de 1 milhão, pode ser que um de 100 mil atendesse ele, mas a expectativa inicial dele era que a dor dele era muito maior do que realmente era. Então ele perde dinheiro. Ou pode acontecer o contrário. Você pode vender um projeto muito barato, pensando que seria muito fácil resolver aquela dor, quando na verdade não é. Você vai precisar de 10 vezes mais esforço para resolver a dor. Tá? Só que num projeto de escopo aberto, isso é gradual. Ou seja, você consegue entregar aquilo que ele realmente quer, tá? Que ele está pagando. E se ele tem aquilo que ele quer, ele é feliz. Então, a ideia é entregar para o seu cliente felicidade. Ele tem que estar feliz com aquilo que você entrega. Tá? Se você fechar com o escopo fechado, talvez você não consiga entregar da melhor forma ou dentro do prazo e seu cliente vai estar infeliz. Cliente infeliz é bolso vazio. E temos que entregar felicidade e valor de negócio para ele, né? Como diz a última frase ali.
Um ponto interessante quando você vai ao médico pela sua dor, você tem que confiar no médico e confiar naquilo que ele vai passar para você. Quais são aqueles remédios, quais são os métodos que você vai ter para curar a sua dor. Tá? Então é interessante que o seu cliente também confie em você e você faça um coaching com ele. Tá? Na fase de planejamento, você passe informações do Drupal para ele e também dentro dos processos dele. De repente o processo da empresa não é o mesmo processo da sua empresa. Tá? Então você tem que tentar conciliar isso. Tá? Talvez ele não trabalhe com a metodologia e a sua empresa trabalhe com a metodologia. O que você tem que fazer? Tem que fazer um coach. Seu cliente tem que confiar em você e você começar a ensinar coisas para ele entender qual é a realidade da sua empresa. Tá? Então temos que também dar um coaching para o nosso cliente. Isso é muito importante. Temos que observar o nosso cliente de perto. Quanto mais você estiver lá dentro do seu cliente, melhor. Por quê? Se você está longe do seu cliente, você não sabe quais são os planos dele. Se você não sabe quais são os planos dele, provavelmente esses planos vão afetar nos seus planos. Tá? Então todo aquele planejamento que você fez lá desde o processo de venda, se não tiver alinhado com o mesmo planejamento do cliente, não vai dar certo. Vai por água abaixo. Tá? Então é importante. Temos que estar sabendo o que o nosso cliente está fazendo e o que ele quer. Se isso não ocorrer, todo o planejamento para trás está perdido. Interessante. Normalmente, a gente trata direto com o cliente, mas só que não fazemos a parte de layout, né? Normalmente isso vem de uma empresa terceira. Provavelmente uma agência de publicidade. Só que o que acontece? A agência de publicidade vende telas para o cliente. Só que essas telas não têm padrão. E todo desenvolvedor, todo desarrolador sabe que precisamos de padrões. Tá? Então, um bom exemplo é o Bootstrap. Tá? Ele tem padrão de elementos. Se esses elementos forem colocados na região, lá no footer, ou no alto, ou em cima, ou embaixo, ele vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Ele tem padrão. Isso é importante. Temos que ter padrão, só que as agências de publicidade e os pessoal de marketing ainda não tem o pensamento de fazer as coisas dentro de um padrão. Tá? Então temos que lutar com isso. Tá? Temos que intermediar entre o cliente, entre a agência, para que ela consiga entregar para a gente um padrão. E esse padrão vai ser muito importante. Digo padrão de tela mesmo. Tome cuidado com isso. Porque eles gostam de pintar layouts. E normalmente, a arquitetura de informação é feita por um designer. Então ele olha só o botãozinho, mas você não sabe o que aquele botãozinho faz. Mas a agência entregou para a empresa um layout com um botão lindo, maravilhoso. E a empresa quer aquele botão, certo? Só que aquele botão não tem funcionalidade nenhuma. Então, na fase de planejamento é bom estarmos também próximo de quem está fazendo a arquitetura da informação e o layout, que vai impactar fortemente no nosso trabalho. Tá? Então, quando estamos falando aí de projeto, no final a gente entrega um produto, mas até entregarmos o produto, temos um projeto. E isso tem que ser muito bem pensado e para a gente poder fazer uma roadmap.
porque o nosso cliente precisa de datas, ele precisa saber quando que a gente entrega tal coisa. Tá? E é importante, desde o início do projeto, o cliente passar qual é a visão, qual é a missão, quais são os alvos, e aí a gente faz o roadmap. Tá? Baseado nessas 4 informações, a gente consegue criar um roadmap. Então, dentro da visão, a gente vê o que o cliente quer. Dentro da missão, para quê? E quais são, o que seria bom para ele, qual é o alvo dele, são os success goals. E aí a gente faz um roadmap, que é são as datas dos releases, projetos enterprises, a gente tem que entregar em releases, tá? A gente cria um mínimo produto viável e a partir das demandas de melhora ou das demandas de manutenção, vamos criando releases. Release 1, release 2, release 3. Só que isso já deve ser planejado no começo do projeto ou no meio dele. Tá? Não, isso não é categórico, pode ser mudado. Depende da dor do cliente. De repente a dor do cliente é um, no meio do projeto é outro. Tá? Mas é importante termos datas, termos a visão, a missão e os alvos. Então, para isso, é interessante termos métodos e metodologias. Lá na minha empresa, Just, né, a nossa empresa, trabalhamos com Agile, mas temos várias. Né? O importante é que a sua empresa use uma. Tá? Porque se você usa uma metodologia, isso vai estar na mente de todos os seus colaboradores, todos os funcionários. Tá? Então, é importante que você use uma. E isso já esteja bem claro na sua fase de planejamento. Tá? Agora vamos para o desenvolvimento, desarrollo. Tá? Quem aqui é desenvolvedor? Desarrolador? Temos bastante. É importante o seu time. Você tem um belo time. Tá? Mas, infelizmente, na Just não temos esse time. Não é um belo time assim, tá? Quando eu digo belo time, eu digo que a empresa ela deve planejar, isso já não faz parte do projeto, mas sim do seu dia a dia. A empresa ela deve proporcionar aos seus colaboradores, seus funcionários, um bom ambiente de trabalho, recursos, infraestrutura, tá? Sem isso a gente não tem um belo time. Sem um belo time não conseguimos entregar belas coisas. Tá? Então é importante. Mas isso não faz parte do planejamento do projeto. Isso faz parte do planejamento da empresa. Tá? A empresa já tem que ter planejado isso, para ela conseguir planejar um bom projeto e entregar um bom produto. Importante no desenvolvimento, deve ser bem pensado e sem isso eu acho que o projeto não tem sucesso. Versionamento de código. Tá? Mas não é versionamento de código num branch só. Tá? Temos que dividir isso em branches, em features, em recursos. Porque num projeto de grande porte, não trabalha só uma equipe. Você pode estar trabalhando com uma equipe dentro da sua empresa, alguém trabalhando remoto, gente dentro da empresa do cliente. Então tem que ser algo bem planejado. Versionamento de código. Como é que vai ser os branches, como vão funcionar os branches, quem vai ter acesso ao quê, se eu vou usar submódulo, tá? Mas isso vai da sua necessidade. O desenvolvedor, o desarrolador tem que parar e pensar. Importante também versionamento. Um projeto Drupal, a gente não consegue versionar o banco de dados. E isso é muito complexo. Só que a gente consegue versionar configurações do banco de dados no módulo Features ou módulo Configuration. Os desenvolvedores aqui conhecem? Módulo Features, módulo Configuration.
Isso é muito importante, porque senão no seu deploy, toda a configuração vai para a produção, vai para o homolog, tá? E a gente consegue versionar o banco. É uma tentativa de versionar o banco, tá? Mas só que o seu processo de deploy ele fica muito mais fácil. Então a gente versiona o código e tenta versionar o banco. Empresas grandes, a gente pode ser auditado. Seu código ele pode ser auditado linha a linha. Então a gente tem que estar preparado para isso. Pode acontecer ego, programadores com ego, achar que o seu código é o perfeito, quando na realidade não é. Seu código é o seguro, quando na realidade não é. E dentro lá do seu cliente, pode ter desenvolvedores que vão auditar o seu código. Então, escreva um código limpo, siga as best practices, tá? E se prepare. O seu time de desenvolvimento tem que trabalhar em conjunto com o time de desenvolvimento lá do seu cliente, tá? Então, não se sinta mal por seu código estar sendo revisado, tá? Isso acontece muitas vezes com desenvolvedores com ego muito inflado, com ego muito alto, tá? E performance, tá? Projetos grandes precisam de performance. Nosso site tem que ser tão rápido quanto Fórmula 1, tá? Então, numa empresa grande, tem muitas pessoas de TI e normalmente em empresas grandes o seu site Drupal vai ficar alocado dentro do seu cliente, tá? Então você vai ter que conversar com a equipe de TI sobre performance, sobre como vai ser o deploy, tá? Só que a gente tem que estreitar essa relação. Não podemos ser inimigos, as duas equipes de TI inimigas, tá? Podemos aprender com eles e eles podem aprender com a gente. Segurança. Segurança é muito importante, tá? Normalmente, em empresas enterprise, tem time de segurança lá. E você vai encontrar algumas barreiras, algumas coisas chatas, alguns processos lentos, tá? Só que o que você tem que fazer? Você tem que se adaptar ao seu cliente, tá? Você tem que deixar ele feliz. Então essa é a ideia. Segurança é bom, faz a gente dormir sossegado, tá? Então, escute as normas de 2 anos você testar todos os recursos que foram implementados durante 2 anos de desenvolvimento, tá? Então é importante teste. Teste automatizado. E vou mais além. Se você já está fazendo teste, faça integração contínua. Tá? Então, que é um processo automatizado de teste. Então, teste é muito importante no projeto Enterprise. Mas não se preocupe, você não precisa ser um gênio para ser um desenvolvedor Drupal. Tá? É só você seguir aí esses processos e você vai conseguir entregar produtos grandes e complexos. O Drupal abstrai muito da dificuldade. Então, você não precisa ser um gênio para entregar tudo isso. Tá? É só você planejar bem. Se for bem planejado, você vai conseguir entregar um bom projeto. Agora o gerenciamento. O projeto de longa escala precisa de gerenciamento. Tá? Eu preciso gerenciar a minha relação com o cliente, gerenciar os desenvolvedores. Tá? Então esse também é um ponto crucial no planejamento do projeto. É um método que está bem difundido, ou seja, se pegarmos desenvolvedores de outras empresas ou entrarem novos, provavelmente ele já vai conhecer o Scrum. Tá? Não vou precisar ensinar Scrum para o meu desenvolvedor. Tá? E você pode não querer usar Scrum, só que como eu já disse lá no começo, você precisa usar uma metodologia, e essa metodologia tem que estar na mente de todos os seus colaboradores.
Tem que estar na mente de toda a empresa. Tá? Porque senão cada um pensa de um jeito e é como um carro com 2 volantes. Cada um quer ir para um lado e o carro não sai do lugar. Os times têm que ser auto-organizados. Quando eu digo time ali, eu digo time de desenvolvimento mesmo. Quando você delega responsabilidade para o seu time, quando você dá mais responsabilidade para o seu time, requer que ele se organize. Tá? Então é interessante, dê poder ao seu time, poder de decisão, poder de poder falar com o cliente, ir até o cliente, tá? Isso desenvolve a pessoa, tá? Tanto como ser humano como profissional. E vai ser interessante para a empresa, porque você não vai precisar contratar gente para organizar a gente. As pessoas se auto-organizam. Tá? Transparência é muito importante no gerenciamento. Mas preste atenção. Transparência. Tá? Por quê? Se você tiver transparência com o seu cliente, ele vai saber até onde você consegue ir, até quando você consegue entregar. Tá? Vai saber quais são os seus problemas. E quando há transparência entre as empresas, há mais relação de quase parceria. Ela não vai ser só seu cliente. Ela vai entender os seus problemas e você também vai entender os problemas dela. Mas temos que ser transparente. Tá? Inspecionar e adaptar. Então, como eu disse no começo, esses 4 pilares são processos contínuos. Tá? Porque de repente no meio do projeto você precisa vender para o cliente de novo. Você vai ter que vender um novo pacote de horas. Então é um processo contínuo em todo o projeto. Você vai ter que vender, você vai ter que planejar, desenvolver e gerenciar novamente. É um projeto grande, demanda muito tempo, então você vai ter que fazer esse processo várias vezes. E lembra, não há regras. Tá? Essa palestra é bem conceitual. É mais para vocês pararem e pensarem, será que eu estou fazendo isso? Tá? Onde eu posso estar pecando? Não há regra. Você tem que fazer da melhor forma, que é para a sua realidade. Tá? E você tem que checar esse processo todo dia, durante o projeto. Se você planejou sua venda, planejou a parte inicial do projeto, que é o planning, planejou seu desenvolvimento, planejou seu gerenciamento, você vai estar pronto para projetos enterprise. Você vai poder atender grandes clientes. Tá? Só que é um processo contínuo. Se faltar algum desses pilares aqui, provavelmente você vai ter problema. Tá? É isso, gente. Rafael botou os créditos para ele. Eu sou o João Paulo. Tá? Muito obrigado. Desculpa por não falar espanhol. Da próxima vez eu tento um portunhol. Tá bom? Ah, tem mais um detalhe. Nós estamos contratando. Quer vir para o Brasil? Só falar comigo ou se não mandar um e-mail para entrepara@justdigital.com.br. Perguntas? ¿Y qué tamaño de empresa es considerada grande, ¿no? ¿Y de qué tamaño son las empresas más grandes que ustedes manejan en términos de número de empleados o tal vez otra manera métrica que tienes de medirlos? Nós atendemos bastante, como eu já tinha dito no fórum de negócios, atendemos empresas 100% nacionais, né? Tipo, a maioria são nacionais. Mas normalmente são empresas da área privada, temos também governo, tá? Então a gente está dizendo cerca de, sei lá, 200 milhões de requests mês. São projetos grandes, com recursos grandes. Preguntar, en la primera parte de uno de los pilares que hablaste era ventas, primero. Sí. Sobre eso dijiste que se invertía mucho tiempo, eran semanas de semanas, de meses que puedes pasar en un proyecto tratando de vender el proyecto.
y no es una sola persona la que va a ese tipo de reuniones. ¿Cuál es tu esquema? O tal vez sería bueno si me podrías presentar algunos esquemas de cómo financiar ese tiempo de todas esas personas para manejar la venta del proyecto. Normalmente a gente utiliza parte do time de desenvolvimento em situações dessas, tá? A gente retira alguém de algum projeto para trabalhar nessa parte, tá? E normalmente temos 2 ou 3 pessoas da área de vendas, negócio, prospect com o cliente, tá? E nesse processo de venda, quando você já entrou em contato com o cliente e vai vender, você tem que se adaptar, é bem difícil. É como a palestra falou, cada um tem que achar a sua forma, porque a minha realidade não é igual à realidade de vocês. Talvez minha empresa tenha menos budget, menos gente do que a sua, tá? Então você tem que achar um caminho certo, tá? Se você achar o caminho certo, você vai ter sucesso. Porque é muito falar, é muito difícil dar um ultimato, ó, tem que ser feito assim, tem que ser feito daquele outro jeito, porque cada um tem sua realidade. Mas a gente pode conversar depois e passar algumas ideias e tal. Só que eu não quero dar um ultimato, ou faça assim, faça assado. É só essa fase de venda talvez demande tempo e você vai ter que parar a sua área de desenvolvimento para fazer uma prova de conceito, uma POC, ou vai ter que fazer um CAP, tá? Então eu só deixei claro que é um processo longo e você vai demandar tempo e esforço.